Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já mordia o lombo da terra quando voltei pela estrada velha. Meu cavalo branco, Fantasma, seguia no trote macio de sempre, aquele ritmo que a gente não escolhe, mas que nasce do cansaço dos dois, homem e bicho. A poeira subia em redemoinhos pequenos, grudava na pele, entrava pela camisa aberta. O calor de Goiás naquela época do ano não perdoa. Seca a boca, queima os olhos, pesa no peito como se o ar tivesse virado barro. Eu já estava acostumado. 46 anos de vida, 23 deles sozinho. A fazenda era minha companhia. O silêncio também. E Fantasma, claro. Ele era o único que não me cobrava conversa, não me olhava esperando respostas que eu não tinha. A gente se entendia no balanço do corpo, no toque da rédea, no jeito de parar junto quando o vento mudava de direção. Naquele dia, eu tinha passado a tarde consertando cerca do Pasto Norte. O gado andava inquieto, farejando algo no ar que eu não conseguia identificar. Talvez chuva, talvez só o peso do tempo mesmo, que deixa tudo mais tenso quando a seca se arrasta. Tinha bebido pouca água, comido menos ainda. Um pedaço de queijo duro, farinha, rapadura. O corpo já nem reclamava mais. Aprendeu a sobreviver com o mínimo. A estrada de terra se esticava comprida à minha frente, cortando o campo de soja que tinha plantado na última safra. As folhas verdes balançavam baixinho, como se respirassem junto com a terra. O cheiro era de mato e de suor seco. O céu alaranjado começava a escurecer nas bordas. Era aquele momento do dia em que tudo fica mais quieto. Até as cigarras param de cantar. Até o vento segura a respiração. Fantasma seguia firme, as patas batendo no chão macio com aquele som surdo que sempre me acalmava. Eu olhava para o horizonte sem pensar em nada. Ou melhor, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. É assim quando a gente vive só. A cabeça vira um campo aberto onde os pensamentos pastam soltos, sem cerca, sem dono. Pensei na minha mãe. Ela tinha morrido fazia 5 anos. Câncer. Levou rápido. Quando descobrimos, já era tarde. Ela não chorou, não reclamou. Só me pediu para cuidar da terra. A terra não morre, meu filho, ela disse, a voz fraca, os olhos ainda claros. Você pode morrer, eu posso morrer, mas a terra fica. Cuida bem dela. Eu prometi e cumpri. Mas a solidão que ela deixou foi maior que qualquer plantação, maior que qualquer cerca. Depois dela, não sobrou ninguém. Meu pai tinha ido embora antes, levado por uma febre que nem os remédios da cidade conseguiram segurar. Irmãos eu não tive. Mulher, também não. Já houve uma, sim, mas ela não aguentou a vida no mato. Diz que eu era casado com a fazenda, não com ela. Talvez tivesse razão. Não briguei, deixei ela ir e voltei para o silêncio. Fantasma parou de repente. Levantou as orelhas, virou a cabeça para o lado esquerdo. Eu puxei a rédea sem perceber, os olhos acompanhando o movimento dele. O campo de soja se estendia calmo, mas alguma coisa estava diferente. O ar tinha mudado, ficou mais pesado, mais denso, como se a terra inteira tivesse tomado fôlego antes de gritar. Eu fiquei parado, a mão segurando firme o couro gasto da rédea, o corpo tenso em cima da sela. Fantasma bufou baixo, inquieto. Ele sabia. Animais sempre sabem. Eles sentem o que a gente demora a perceber. O perigo, o estranho, o que não deveria estar ali. O sol continuava caindo, mas agora parecia apressado. As sombras cresciam rápido, como se quisessem engolir tudo. O silêncio era quase doloroso. Nem grilo, nem passarinho, nem vento. Nada. Só o bater surdo do meu coração e a respiração forte do cavalo. Então ouvi, foi um som abafado, distante, quase um sussurro, mas era humano, tinha certeza. Não era bicho, não era vento, era gente, alguém precisando de ar, alguém lutando,
Toquei Fantasma com o calcanhar. Ele saiu no trote, as patas afundando um pouco na terra fofa entre as fileiras de soja. Eu me inclinei para frente, os olhos apertados, tentando enxergar melhor no meio das plantas. O som vinha de mais para dentro, mas para o meio da plantação, um lugar onde ninguém deveria estar àquela hora. O coração começou a bater mais forte. Não era medo, era outra coisa, uma mistura de urgência e de estranheza. Eu conhecia cada palmo daquela fazenda, cada árvore, cada cerca, cada buraco na estrada. E sabia que ali, naquele horário, ninguém passava. Ninguém tinha motivo para estar ali, mas alguém estava. E esse alguém estava em apuros. Fantasma acelerou sozinho, como se também sentisse. Eu deixei. Segui firme na sela, o corpo balançando no ritmo dele, os olhos fixos no ponto de onde vinha o som. A plantação ficava mais densa à medida que a gente avançava. As folhas batiam nas minhas pernas, arranhavam meus braços. O cheiro de terra molhada ficou mais forte. E então vi um movimento estranho, algo grande, algo que se contorcia, algo vivo. Puxei Fantasma com força e pulei da sela antes mesmo dele parar completamente. Meus pés afundaram na terra. O ar estava quente, úmido, grudento. E então vi a cena toda, a mulher, a cobra, a luta. E o tempo parou. Naquele instante, entre o sol que morria e a noite que nascia, entre o som sufocado de uma vida que escapava e o silêncio cruel da natureza, eu entendi que Deus tinha me colocado naquela estrada naquele exato momento. Não por acaso, nunca por acaso. E que dali para frente nada mais seria como antes. O primeiro pensamento que tive foi que estava vendo errado. Que o cansaço do dia, o sol na cabeça, a solidão de tantos anos tinham finalmente cobrado seu preço e minha mente estava me pregando uma peça, porque o que estava diante dos meus olhos não fazia sentido. Não podia ser real, mas era. A mulher estava caída no chão, o corpo meio virado de lado, as mãos tentando empurrar algo que a cobria. A princípio, achei que fosse um tronco, algo pesado que tinha caído sobre ela. Mas então a coisa se moveu, ondulou. E eu vi as escamas brilhando à luz fraca do entardecer. Sucuri. A palavra veio antes do medo, antes do choque, antes de qualquer outra coisa. Sucuri. Uma cobra enorme, grossa como pneu de trator, o corpo longo e musculoso enrolado em volta do tronco da mulher. A cabeça triangular da serpente estava erguida, a língua partida farejando o ar, os olhos pequenos e fixos, observando a presa que já considerava sua. A mulher tentava gritar, mas não conseguia, o ar não saía. A cobra apertava devagar, metodicamente, sem pressa. É assim que elas matam. Não com veneno, não com mordida, mas com pressão, com paciência. Apertam até os pulmões não conseguirem mais expandir, até o coração não ter espaço para bater, até a vida simplesmente sumir, espremida para fora. O rosto dela estava vermelho, quase roxo, os olhos esbugalhados, cheios de terror e súplica, a boca aberta num grito silencioso que nunca chegava a sair completamente. As mãos dela, pequenas e enrugadas, empurravam o corpo da cobra sem resultado nenhum. Era como tentar mover uma montanha, como lutar contra o peso do mundo inteiro. E naquele momento, olhando para aquela cena impossível, eu me dei conta de algo. A mulher era idosa, devia ter seus 70, talvez 80 anos. O cabelo branco estava solto, cheio de terra e folhas. O vestido simples de algodão florido estava rasgado em vários lugares, os pés descalços, sujos de barro. E os olhos, Deus do céu, os olhos pareciam os de alguém que já tinha desistido, que já tinha feito as pazes com a morte, mas ainda lutava, mesmo sem ar, mesmo sem forças. Ainda empurrava aquela cobra com as mãos trêmulas. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado. Provavelmente foram segundos, mas pareceram horas. O cérebro tentando processar, tentando entender. Como uma mulher daquela idade estava ali, no meio da minha plantação, sozinha, ao anoitecer? De onde ela tinha vindo?
Por que estava ali? E como, em nome de tudo que é sagrado, uma sucuri daquele tamanho tinha aparecido justamente naquele momento? Mas as perguntas podiam esperar. Ela não podia. O corpo reagiu antes da mente. Corri até Fantasma e arranquei o laço do arreio. Minhas mãos tremiam, não de medo, de urgência, de uma adrenalina que eu não sentia fazia anos. O coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nas têmporas. Voltei correndo, os pés afundando na terra fofa, quase tropeçando nas fileiras de soja. A cobra percebeu minha aproximação. Ergueu a cabeça um pouco mais, a língua farejando. Eu sabia que sucuri não ataca humano normalmente, mas essa já tinha uma presa. E animais com presa ficam perigosos, ficam territoriais, ficam violentos. Parei a uns 3 metros de distância. Meu cérebro trabalhava rápido. Não podia simplesmente puxar a cobra. Ela apertaria ainda mais. Não podia bater nela. O mesmo efeito. Precisava distraí-la, fazê-la pensar que havia perigo maior, fazê-la soltar a mulher por instinto de sobrevivência. Então lembrei do celular no bolso. Puxei rápido, liguei a lanterna e apontei direto para os olhos da serpente. A luz forte bateu nas pupilas. A cobra parou. Ficou imóvel por um instante. Cobras não gostam de luz direta. Confunde elas. Faz perderem a noção de espaço. Aproveitei o momento. Arranquei o chapéu da cabeça e comecei a bater no chão com força. Bum, bum, bum. O som ecoava seco. Gritei também, um grito rouco, primitivo, de bicho. O tipo de grito que vem de um lugar fundo, onde a civilização não alcança, onde só existe o instinto. A cobra ergueu mais a cabeça. As escamas brilharam. Ela estava confusa agora. Luz, barulho, movimento, muitos estímulos de uma vez. E então, naquele segundo de hesitação, arremessei o laço. O movimento saiu perfeito. Anos laçando bezerro, consertando cerca, pegando res fugida. O couro do laço cortou o ar e caiu exatamente onde eu queria, no meio do corpo grosso da cobra, logo abaixo de onde ela envolvia a mulher. Puxei, com toda a força que tinha. Os músculos dos braços queimaram, as costas protestaram, mas puxei. E a cobra sentiu. Pela primeira vez, ela sentiu algo mais forte que ela, algo que não ia desistir, algo que lutava de volta. O corpo enorme se contorceu. A mulher gemeu, um som baixo, quase inaudível, mas estava ali. Ainda estava viva, ainda respirava. Eu puxei mais, girando o corpo, usando o peso para abrir espaço. A cobra começou a desenrolar, devagar, relutante, mas desenrolando. Vi um galho grosso caído perto. Segurei o laço com uma mão, estirei o braço e peguei o galho com a outra. Enfiei a ponta entre o corpo da cobra e o da mulher. Usei como alavanca. Empurrei. Torci. Forcei. A cobra soltou mais um pouco. A mulher respirou. Um som áspero, doloroso, mas era ar entrando, era vida voltando. Continuei. Não podia parar, não podia dar chance da cobra mudar de ideia. Puxei o laço com mais força, ao mesmo tempo que empurrava o galho. A sucuri se contorceu violenta, o corpo chicoteando. Uma das voltas passou perto do meu rosto. Senti o vento, senti o cheiro, um cheiro de rio, de lodo, de coisa antiga. E então ela soltou. Completamente, o corpo enorme se desenrolou num movimento rápido e deslizou para o lado. Fiquei entre ela e a mulher, o galho ainda erguido, o laço tenso na outra mão. A cobra me olhou. Seus olhos pequenos e frios me mediram, calcularam. E então, como se decidisse que não valia o esforço, começou a deslizar para o outro lado, para o brejo, para o escuro. Vi o corpo longo e grosso sumindo entre as plantas. O som das escamas roçando na terra, o balanço hipnótico do movimento, e então ela sumiu completamente, engolida pela vegetação e pela noite que chegava rápido. Larguei o laço e o galho e corri para a mulher. Ela estava de bruços, o rosto na terra, o corpo tremendo. Virei ela com cuidado. O rosto estava coberto de sujeira e lágrimas, os olhos ainda arregalados, tentando focar em mim.
a boca aberta, puxando o ar em goles desesperados. Havia marcas vermelhas no pescoço, no peito, na cintura, as marcas de onde a cobra tinha apertado. Rasguei a barra da minha camisa sem pensar. Limpei o rosto dela com cuidado. A pele estava quente, suada, suja, mas ela estava viva. Deus do céu, ela estava viva. Peguei o cantil que sempre carregava preso ao cinto. Encostei na boca dela. Ela bebeu devagar, engasgando um pouco, tossindo, mas bebeu. Cada gole parecia trazer um pouco mais de cor ao rosto, um pouco mais de vida aos olhos. As mãos dela agarraram meu braço, pequenas, tremendo, mas com uma força surpreendente, como se ainda estivesse lutando, como se ainda não acreditasse que tinha terminado. Calma, eu disse. Minha voz saiu rouca. Fazia tempo que eu não falava com ninguém. Já passou, você está segura. Ela me olhou, realmente me olhou, e então começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro silencioso de quem esteve perto demais da morte, de quem viu o fim chegando e não podia fazer nada para impedir. Olhei para o céu, já estava quase completamente escuro, estrelas começavam a aparecer. O ar esfriava rápido, como sempre esfria no cerrado depois que o sol vai embora. Eu precisava levá-la para casa. Precisava cuidar dos ferimentos, precisava entender o que tinha acontecido. Mas naquele momento, ajoelhado na terra, ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, segurando o cantil enquanto ela bebia e chorava, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Propósito. Como se Deus tivesse colocado aquela estrada na minha frente, aquele horário, aquele momento. Como se tudo, a cerca quebrada que me fez voltar por ali, a inquietação do gado, até o jeito que Fantasma tinha parado e virado a cabeça, tudo tivesse sido orquestrado para que eu estivesse exatamente ali, exatamente naquela hora, para salvar uma vida que já tinha desistido de si mesma. Ficamos ali parados por tempo demais. Eu ajoelhado na terra, ela deitada, ainda tremendo, ainda agarrando meu braço como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado areia movediça. O céu escurecia rápido, mas eu não me movia. Algo me prendia ali. Talvez o medo de que se eu me movesse, se eu quebrasse aquele momento, ela desmoronasse completamente. Ou talvez fosse eu que precisava daquele momento, daquela pausa, daquele segundo para processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha salvado uma vida. Parece simples quando se coloca em palavras, mas não é. Não quando você passa anos sem fazer diferença nenhuma para ninguém. Quando sua existência se resume a acordar, trabalhar, comer, dormir, quando os dias são tão iguais que você nem percebe mais a semana passando, quando a única coisa que esperam de você é que mantenha a cerca em pé e o gado alimentado. Ninguém precisava de mim, mas ela tinha precisado, e por algum milagre que eu não conseguia entender, eu estava ali. A respiração dela foi ficando mais calma aos poucos. Os soluços diminuíram. As mãos ainda seguravam meu braço, mas agora com menos desespero. Mas como quem se segura para não cair, não como quem se segura para não morrer. Há uma diferença, sutil, mas há. Consegue sentar? Perguntei baixinho. Ela fez que sim com a cabeça. Movimentos pequenos, cuidadosos. Passei o braço por trás das costas dela e a ajudei a se erguer devagar. Ela gemeu de dor. As costelas, provavelmente. A cobra tinha apertado forte. Ia doer por dias, semanas talvez. Mas ela estava viva para sentir essa dor. E isso era o que importava. Quando conseguiu se sentar completamente, ela ficou um tempo só respirando, olhando para o chão, para o céu, para as próprias mãos, como se estivesse checando se ainda estava ali, se ainda era real, se não tinha sido levada por aquela serpente para o fundo de algum rio escuro de onde não se volta. Aproveitei para olhá-la melhor. A luz estava fraca, mas dava para ver. O rosto era marcado por rugas profundas, do tipo que vem de quem trabalhou ao sol a vida inteira.
O cabelo branco estava embaraçado, cheio de terra e pequenos gravetos. As mãos eram calejadas, cheias de cicatrizes antigas. Mãos de lavoura, de lida pesada. O vestido florido, que devia ter sido bonito uma vez, estava em frangalhos. Rasgos grandes nas laterais, manchas de terra e de algo que parecia sangue seco. Os pés descalços sangravam em alguns pontos. Cortes pequenos, mas vários. Como se ela tivesse caminhado muito, por lugares onde não se deve caminhar descalço. "De onde a senhora veio?" perguntei. Ela olhou para mim. Os olhos eram castanhos, quase pretos na pouca luz, fundos, cansados, mas havia algo neles, uma fagulha, pequena, mas estava lá. Ela abriu a boca para falar, mas só saiu um sussurro rouco. Engoliu seco, tentou de novo. "Não sei", disse finalmente. A voz era fraca, quebrada. "Não sei mais." A resposta me pegou desprevenido. Esperei mais. Ela olhou para o horizonte escuro, como se procurasse alguma coisa, alguma referência, alguma lembrança. "Eu estava andando", continuou ela, as palavras saindo devagar, com esforço. "Faz não sei quanto tempo, dias talvez." Tudo ficou confuso. Eu só andava. Tinha que andar. Não podia parar. "Por quê?" Ela me olhou de novo. E então lágrimas voltaram a escorrer. Silenciosas dessa vez, sem soluços. Só água descendo pelo rosto sujo. Porque não havia mais nada para onde voltar. As palavras ficaram penduradas no ar entre nós. Pesadas. Carregadas de algo que eu reconhecia. Vazio. Perda. Aquela sensação de quando você acorda um dia e percebe que tudo que dava sentido à sua vida simplesmente não existe mais. E você fica ali, no meio do nada, sem saber para onde ir. Sem saber se ainda vale a pena ir para algum lugar. Não insisti. Não era hora. Ela mal conseguia ficar sentada. O corpo inteiro tremia, seja de frio, de choque ou de pura exaustão. Provavelmente dos três. "A senhora precisa de cuidados", falei, ficando de pé e estendendo a mão. "Minha casa não é longe. Vou levá-la para lá." Ela olhou para minha mão como se não entendesse o que era, como se tivesse esquecido que pessoas podiam oferecer ajuda. Então, devagar, pegou. A mão dela era gelada. Os dedos tremiam. Puxei com cuidado e ela se ergueu, mas as pernas falharam. Segurei rápido antes dela cair. "Calma, devagar." Ela tentou de novo. Conseguiu ficar de pé, mas mal se sustentava. Olhei para o fantasma. Ele tinha ficado parado o tempo todo, a alguns metros de distância, esperando. Bom cavalo. Fui até ele, levando a mulher, praticamente carregando seu peso. Ela era leve, assustadoramente leve, como se tivesse sumido por dentro, como se só restasse pele e osso. Peguei as rédeas e posicionei fantasma ao lado de um pequeno monte de terra que serviria de apoio. Mesmo assim, foi difícil. Ela não tinha força nas pernas. Tive que erguê-la praticamente no colo e colocá-la na sela. Ela se agarrou na crina do cavalo com as duas mãos, o corpo meio curvado para frente. Subi atrás dela, ajeitando-a para que ficasse apoiada em mim. Senti o corpo dela tremer contra o meu. Peguei as rédeas e toquei fantasma devagar. Ele entendeu. Começou a andar no passo, suave, sem solavancos. A noite já tinha caído completamente. As estrelas brilhavam fortes no céu limpo. A lua começava a subir, uma meia-lua amarelada que dava luz suficiente para ver o caminho. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era mais aquele silêncio vazio que me acompanhava sempre. Era um silêncio cheio, preenchido por duas respirações em vez de uma, pelo som abafado dos cascos de fantasma na terra, pelo rangido do couro da sela, pelo vento leve que começava a soprar, trazendo cheiro de capim e de terra que ia receber chuva em breve. A mulher não falou mais nada durante o trajeto. Só ficou ali, apoiada, tremendo de vez em quando. Eu também não falei. O que eu diria? Não sou bom com palavras. Nunca fui.
passei tempo demais sozinho para saber como conversar com gente, como oferecer consolo, como fazer alguém se sentir seguro. Mas talvez fosse isso mesmo que ela precisava. Silêncio. Não o silêncio da solidão, mas o silêncio da companhia. Aquele que diz: você não está mais sozinha. Eu estou aqui. Você está segura agora. A fazenda apareceu aos poucos no horizonte. A casa era simples, madeira e reboco, telhado de barro velho que precisava de reparo fazia anos. Uma varanda na frente com 2 cadeiras que nunca recebiam visita. Uma cerca baixa de madeira em volta do terreiro, o curral mais atrás, o galinheiro do lado, tudo escuro, exceto pela luz fraca do poste que eu deixava aceso a noite toda, não por medo, mas porque a escuridão completa às vezes pesava demais. Parei fantasma perto da varanda, desci primeiro, depois a ajudei a descer. As pernas dela mal seguravam. Tive que passar o braço pela cintura dela e praticamente carregá-la até a varanda. Sentei-a numa das cadeiras de madeira. Ela se deixou cair, o corpo desabando como um saco vazio. Espere aqui, falei. Vou buscar água e pano limpo. Entrei na casa. O cheiro familiar me recebeu. Café velho, fumaça de lenha, madeira seca, solidão. Acendi o lampião a gás que ficava na mesa da cozinha. A luz amarelada preencheu o espaço pequeno. Peguei a bacia de alumínio, enchi com água da cisterna, peguei panos limpos do armário, sabão, pomada para ferimento. Voltei para a varanda. Ela continuava na mesma posição. Cabeça para baixo, mãos no colo, ombros curvados. Parecia menor agora, mais frágil. Como se o peso de estar viva tivesse finalmente caído sobre ela e fosse pesado demais para carregar. Ajoelhei na frente dela e comecei a limpar os pés. A água escura escorria pela madeira da varanda. Havia mais cortes do que eu tinha visto, alguns profundos, espinhos ainda cravados na pele. Tirei um por um com cuidado. Ela não reclamou, nem fez um som. Só ficou ali, deixando que eu cuidasse dela como se já não tivesse forças nem para isso. Quando terminei os pés, limpei o rosto, as mãos, o pescoço, onde as marcas vermelhas da cobra começavam a ficar roxas. Ia doer muito amanhã. Talvez ela nem conseguisse se levantar. Mas hoje ela tinha sobrevivido. E isso já era mais do que ela esperava quando o sol nasceu. Fui até a cozinha e esquentei água. Fiz um chá de erva cidreira que minha mãe sempre fazia quando alguém estava nervoso. Coloquei açúcar. Bastante, para repor a energia que ela tinha perdido. Voltei e estendi a caneca. Ela pegou com as 2 mãos, como criança. Bebeu devagar, os olhos fechados, o vapor subindo e envolvendo seu rosto. Peguei uma manta velha que ficava no canto da varanda. Era do meu pai, de lã grossa, meio comida de traça, e coloquei sobre os ombros dela. Sentei na outra cadeira. Ficamos assim, ela bebendo o chá, eu olhando à noite. O som dos grilos voltou, as cigarras cantavam longe. Um cachorro latia na fazenda vizinha, quilômetros de distância. A lua subia devagar, iluminando o terreiro. Obrigada, ela disse de repente. Olhei para ela. A voz ainda estava fraca, mas havia algo diferente. Uma firmeza que não estava antes. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela me olhou. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas firmes. Eu tinha desistido. Quando aquela cobra me pegou, eu pensei, é assim que termina. Depois de tudo é assim, sozinha, no meio do nada. Sem ninguém para saber, sem ninguém para se importar. Engoliu seco. Mas então você apareceu, não soube o que dizer. Fiquei olhando para ela, para as marcas no pescoço, para os olhos cansados, e pensei em como a vida é estranha. Como ela te coloca em lugares que você nunca planejou. Te faz encontrar pessoas que nunca imaginou. Te dá propósito quando você já tinha desistido de procurar. Deus tem seus caminhos. Foi tudo que consegui dizer. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas real. Tem mesmo.
concordou. Mesmo quando a gente acha que ele esqueceu da gente. E naquele momento, sentado na varanda da minha casa velha, ao lado de uma mulher que eu tinha salvado de uma morte horrível, olhando as estrelas no céu limpo do cerrado, eu senti algo que não sentia fazia muito, muito tempo. Esperança, pequena, frágil, mas ali, como uma semente plantada em terra seca, esperando a chuva. A noite entrou madrugada adentro, eu não conseguia dormir. Tinha levado a mulher para dentro, preparado a única cama que não era a minha. O quarto que tinha sido da minha mãe. Estava tudo como ela deixou. A colcha de retalhos, o crucifixo na parede, o cheiro de alfazema que ainda impregnava o armário. Não tinha mexido em nada, não conseguia. A mulher mal se sustentou até a cama. Quando deitou, apagou quase instantaneamente. O corpo cedendo ao cansaço, à dor, ao trauma. Cobria com cuidado, apaguei o lampião e saí. Deixei a porta entreaberta caso ela precisasse de mim durante a noite. E ali fiquei, sentado na varanda, na mesma cadeira. Fantasma estava no curral, já cuidado, alimentado. A fazenda dormia ao meu redor, mas eu não conseguia. O cérebro não desligava. Continuava revivendo a cena. A cobra, o desespero nos olhos dela, o peso daquele corpo enorme apertando, a certeza de que se eu tivesse passado por outro caminho, se tivesse voltado 5 minutos depois, ela estaria morta. Engolida por uma sucuri no meio do meu campo de soja. Ninguém ia saber, ninguém ia procurar. Ela mesma tinha dito, não havia mais nada para onde voltar. Acendi um cigarro, vício velho que minha mãe implorava para eu largar. Mas quando ela se foi, largar não fez mais sentido. Nem continuar, tanto fazia. Tragadas longas, fumaça subindo lenta no ar parado. As estrelas continuavam brilhando. Indiferentes, eternas. Olhando para baixo como sempre olharam, vendo gerações inteiras nascerem e morrerem, sofrerem e se alegrarem, lutarem e desistirem. O que éramos para elas, para esse universo imenso? Apenas pontos minúsculos, vidas insignificantes. Mas para aquela mulher, hoje, eu tinha sido tudo. A diferença entre existir e não existir. Entre ver o sol nascer de novo ou sumir na escuridão. Isso significava alguma coisa? Tinha que significar. O céu começou a clarear lá pelas 4:30. Aquela claridade tímida que vem antes do sol, quando o preto vira azul escuro, depois azul mais claro, até o horizonte começar a pegar fogo. Os pássaros acordaram, primeiro um, depois outro, até ser uma sinfonia inteira. O galo cantou, as galinhas ciscaram, a vida recomeçando seu ciclo como sempre recomeçava, indiferente a tragédias pessoais, a milagres privados. Levantei e fui fazer café. Café forte, do jeito que eu gostava. Coloquei na chaleira velha, acendi o fogão a lenha, esperei a água ferver. O cheiro preencheu a cozinha, cheiro de manhã, de rotina, de continuar vivendo porque é o que se faz. Estava servindo a primeira xícara quando ouvi o som. Passos arrastados vindo do quarto. Virei. Ela estava na porta, apoiada no batente. O cabelo ainda bagunçado, o vestido rasgado agora parecendo ainda pior à luz do dia. As marcas no pescoço estavam roxas, feias, o rosto pálido, mas de pé, viva. E a senhora devia estar descansando, falei. Não consigo mais dormir. A voz ainda estava rouca, mas mais firme que ontem. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles olhos dela, aquele corpo se enrolando. Sinto o aperto. Não consigo respirar direito. Entendi. Pesadelos. O tipo que vem quando a gente escapa por pouco. Que grudam na mente e não soltam. Que fazem você acordar suando, o coração disparado, checando se ainda está vivo, se ainda está seguro. Sente. Ofereci, apontando para a mesa. Vou fazer algo de comer. Ela sentou devagar, cada movimento parecendo doer. Eu sabia que ela precisava de um médico.
mas o posto de saúde mais próximo ficava a 40 quilômetros e eu nem sabia se ela aguentaria a viagem, nem se queria ir. Fiz ovos mexidos, pão com manteiga, esquentei leite, comida simples, mas era o que tinha. Coloquei tudo na frente dela. Ela olhou como se não soubesse o que fazer. Então, devagar, começou a comer. Garfadas pequenas, mastigando devagar. Como quem tinha esquecido que precisava comer para viver. Sentei do outro lado da mesa com meu café e observei. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o rosto dela. Dava para ver melhor agora. As rugas não eram só de idade, eram de preocupação, de noites mal dormidas, de decisões difíceis, o tipo de ruga que marca quem carregou peso demais por tempo demais. Como a senhora se chama? Perguntei. Ela parou de mastigar, olhou para mim. Por um momento pensei que não fosse responder. Então, Maria das Dores. O nome caiu pesado, das Dores. Apropriado, dolorosamente apropriado. Eu sou João Pereira. Fiz uma pausa. Essa fazenda é minha, ou era dos meus pais. Agora é só minha. Ela assentiu, voltando a comer. Ficamos em silêncio. Não era desconfortável, era o silêncio de duas pessoas que entendiam que algumas coisas não precisam ser ditas logo de cara, que há tempo para histórias, e que talvez algumas histórias sejam pesadas demais para contar de estômago vazio. Quando terminou, ela empurrou o prato e pegou a xícara de café que eu tinha servido. Tomou um gole, fechou os olhos. Algo no rosto dela relaxou um pouco. Fazia tempo que não tomava café de verdade. Disse baixinho. Café de fogão a lenha, do jeito que minha avó fazia. Era assim que minha mãe fazia também. Ela ainda... Não. Morreu faz 5 anos. Sinto muito. Eu também. Outro silêncio, mais longo. Ela olhava para a xícara como se lesse segredos na borra. A senhora quer falar sobre o que aconteceu? Arrisquei. Por que estava ali? Ela respirou fundo. Colocou a xícara na mesa, olhou para a janela, onde o sol já nascia completamente, pintando o céu de laranja e vermelho. Meu marido morreu faz 3 meses, começou. A voz era monótona, como quem conta uma história pela 1000ª vez para si mesma. Ataque cardíaco, rápido, nem deu tempo de chamar ajuda. Acordei e ele estava frio ao meu lado. Apertou os olhos. A gente tinha uma casinha. Pequena, mas era nossa, nos fundos da propriedade do filho do dono da fazenda, onde meu marido trabalhou a vida inteira. 52 anos ele trabalhou ali, desde menino, e quando ele morreu, a voz tremeu. Deram 2 semanas para eu sair. Disseram que a casa era para funcionário, que eu não era funcionária, que precisavam para outra pessoa. Senti raiva subindo. Conhecia histórias assim. Muitas. Gente que dava a vida por um lugar, por um patrão, e quando não servia mais, era descartada como ferramenta velha. Não tinha outros filhos? Família? Ela balançou a cabeça. Tivemos 2. Um morreu de febre ainda bebê. O outro engoliu seco. Morreu em acidente de moto aos 23. Só restávamos eu e meu marido. E então, só restei eu. E a casa, quando te tiraram, juntei o que dava para carregar numa trouxa. O resto deixei. Nem sei o que fizeram com tudo. Queimaram, provavelmente. Fotos, roupas do meu marido, a aliança de casamento do meu filho, tudo. A voz dela não tinha emoção agora. Era pior que choro. Era aquela apatia que vem quando a dor é tão grande que o corpo desiste de sentir. Vira só uma concha vazia repetindo fatos. Comecei a andar, não tinha plano, não tinha destino, só andava. Dormia debaixo de árvore, bebia água de córrego, comia o que achava. Manga, goiaba, o que aparecia. As pessoas me olhavam com medo, com pena, mas ninguém parava. Ninguém oferecia ajuda de verdade. Apenas olhares, sempre apenas olhares. Levantou os olhos para mim. Ontem ou anteontem, não sei mais, estava andando e vi seu campo. Pensei em atravessar.
cortar caminho para nem sei para onde, e então me senti tonta. O sol estava muito forte. Fazia dias que não comia nada decente. Sentei para descansar um pouco, só um pouco, e então escutei o barulho, aquele som de algo pesado se arrastando. Virei e vi a cobra vindo em minha direção. Tentei levantar, mas as pernas não responderam, e então ela estava em cima de mim. Fechou os olhos. Não lutei no começo. Pensei, é assim então. É hora. E sabe o que senti? Alívio. Alívio porque ia acabar. Porque eu não precisaria mais decidir o que fazer, para onde ir, como continuar. A cobra decidiria por mim. Uma lágrima escorreu. Mas então meu corpo começou a lutar sozinho. Mesmo eu não querendo, ele lutava. As mãos empurravam. Os pulmões procuravam ar. E eu entendi que por mais que a mente desista, o corpo não desiste. Ele luta. Até o último segundo, ele luta. Olhou para mim. E então você apareceu. E eu não sei se foi Deus, se foi acaso, se foi destino. Mas você apareceu. Fiquei olhando para ela, para essa mulher que tinha perdido tudo. Marido, filhos, casa, pertences, dignidade. Que tinha andado pelo sertão como fantasma, sem rumo, sem esperança. Que tinha sentido alívio quando a morte veio buscá-la. E eu que achava que minha solidão era pesada, percebi que não sabia nada sobre peso, sobre perda, sobre verdadeiro desamparo. A senhora pode ficar, ouvi minha voz dizendo. O tempo que precisar. Tem quarto, tem comida e tem espaço de sobra nessa fazenda. Ela me olhou com tanta surpresa que parecia que eu tinha falado em língua estranha. Por quê? Perguntou. Você não me conhece. Não deve nada a mim. Por que faria isso? Pensei na pergunta. Pensei na minha mãe dizendo para cuidar da terra. Pensei no silêncio que me acompanhava todos os dias. Pensei em como eu tinha salvado uma vida ontem e como isso tinha me feito sentir vivo pela primeira vez em anos. Porque todo mundo merece um lugar, falei. E porque essa casa está vazia demais, faz tempo demais. Ela começou a chorar. Não aquele choro silencioso de ontem, mas um choro solto de quem finalmente pode. De quem não precisa mais ser forte porque tem alguém para ser forte junto. Os ombros sacudiam, as mãos cobriam o rosto e eu deixei. Não tentei consolar, não disse que ia ficar tudo bem, porque não sabia se ia. Apenas deixei que ela chorasse, que colocasse para fora tudo que vinha segurando enquanto andava sozinha pelo sertão, esperando morrer. Quando parou, o sol já estava alto. O dia tinha começado de verdade. O calor entrava pela janela. Lá fora, o gado mugia. As galinhas ciscavam. A vida continuava. E dentro daquela cozinha pequena, duas pessoas solitárias tinham encontrado algo que não sabiam que estavam procurando. Companhia, propósito, razão para ver o sol nascer de novo. Os primeiros dias foram estranhos, não ruins, apenas estranhos. Eu tinha passado tanto tempo sozinho que ter outra pessoa na casa parecia irreal. Acordava de manhã e ouvia sons que não eram meus. Passos leves no corredor, água correndo na pia, o ranger da porta do quarto. Pequenos ruídos que me faziam lembrar que não estava mais sozinho. Maria das Dores se recuperava devagar. As marcas no pescoço demoraram quase 2 semanas para começar a desbotar. Ela se movia com cuidado, cada gesto calculado para não forçar as costelas machucadas. À noite, acordava gritando. Eu ouvia do meu quarto, o som abafado do pavor. E ficava acordado, ouvindo, esperando que ela se acalmasse sozinha. Nunca ia até lá. Não sabia se devia. Não sabia se ela quereria. Mas aos poucos, os gritos foram diminuindo. As noites ficaram mais silenciosas. E numa manhã, ela apareceu na cozinha antes de mim. Estava na frente do fogão a lenha, tentando acender o fogo. As mãos tremiam um pouco, mas ela persistia. O graveto queimou. A lenha pegou. A fumaça subiu pela chaminé.
Quando me viu parado na porta, ela deu um pequeno sorriso. Achei que era hora de fazer algo, disse. Não posso ficar só deitada, esperando o corpo sarar. Isso nunca funcionou comigo. Não discuti. Apenas sentei à mesa e a observei fazer o café. Ela fazia diferente de mim. Colocava um pedaço de casca de laranja seca junto com o pó. Dizia que tirava o amargor. Minha mãe fazia assim também. Eu tinha esquecido. O café ficou melhor. Durante o dia, ela começou a explorar a casa, devagar, pegando objetos, olhando fotos antigas que eu nunca tinha tirado das paredes. Meus pais no dia do casamento. Eu, criança, segurando um bezerro recém-nascido. Minha mãe na cozinha, sorrindo para a câmera com aquele sorriso meio sem jeito de quem não gosta de ser fotografada. Ela era bonita, Maria disse apontando para a foto. E tinha olhos bondosos, dá para ver. Era, concordei. Bondosa demais às vezes. Meu pai dizia que ela dava comida para qualquer um que aparecesse na porta, que um dia a gente ia ficar pobre de tanto alimentar desconhecido. E ficaram? Não. Sorri sem alegria. Morremos ricos de solidão, mas nunca de falta de comida. Ela entendeu. Não precisou dizer mais nada. A rotina foi se estabelecendo naturalmente. Eu acordava antes do sol, como sempre. Mas agora, quando voltava do curral, depois de ordenhar a vaca e alimentar os bichos, havia café pronto, pão quentinho. Às vezes, um bolo simples de fubá que ela fazia com o que encontrava na despensa. Não precisa fazer isso, eu disse uma vez. Eu sei, ela respondeu. Mas preciso fazer alguma coisa. Preciso sentir que sirvo para algo ainda. Entendi. Era a mesma coisa que me fazia levantar todo dia e consertar cercas que não precisavam de conserto imediato. Carpir mato que podia esperar. Era a necessidade de ter propósito, de não ser apenas um peso, um fardo. Aos poucos, ela foi ocupando espaços, não de forma invasiva, mas como água que encontra as fissuras e preenche devagar. Lavava roupa no tanque do quintal, varria a varanda, regava as plantas que minha mãe tinha plantado e que eu deixava morrer por esquecimento. Costurava rasgos nas minhas camisas de trabalho, pequenas coisas, coisas que eu tinha parado de fazer porque não parecia valer a pena fazer só para mim. Uma tarde, voltei mais cedo do pasto. Uma das vacas estava com problema no casco e eu tinha conseguido resolver mais rápido que esperava. Quando cheguei perto da casa, ouvi um som que não ouvia fazia anos. Cantoria. Parei fantasma antes de entrar no terreiro. Fiquei ali, escondido pela cerca do curral, só ouvindo. Era uma música antiga, dessas que passam nas rádios do interior de madrugada, sobre amor perdido, sobre saudade, sobre a dureza da vida. A voz dela era trêmula, desafinada em alguns pontos, mas havia algo nela, algo verdadeiro, algo vivo. Ela estava estendendo roupa no varal. As peças balançavam ao vento. O sol da tarde iluminava tudo com aquela luz dourada de fim de dia. E ela cantava, sozinha, para ninguém, apenas porque sim. Fiquei ali por tempo demais, só olhando, só ouvindo e sentindo algo estranho no peito. Algo que eu não sabia nomear. Não era amor, não era romântico, era outra coisa. Era o reconhecimento de que aquela casa, que por anos tinha sido apenas um lugar onde eu dormia entre um dia de trabalho e outro, tinha voltado a ser um lar. Quando finalmente entrei no terreiro, ela me viu e parou de cantar. Ficou meio sem graça, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpa, disse. Não sabia que você ia voltar cedo. Não precisa parar, falei descendo do cavalo. Faz bem para casa ter som de gente. Ficou quieta tempo demais. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Naquela noite, depois do jantar, ficamos na varanda como tinha virado costume. Eu na minha cadeira, ela na outra. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam com aquela intensidade que só existe longe das cidades. O ar estava mais fresco.
cheiro de chuva no horizonte, embora ainda não tivesse chegado. João, ela disse de repente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você vive sozinho? A voz era cuidadosa. Um homem ainda jovem, com terra boa, trabalho honesto. Por que ninguém ficou? Fiquei olhando para o céu. A pergunta pairou no ar, pesada, inevitável. Teve uma mulher. Comecei devagar. Faz uns 10 anos, Marina. Conheci ela numa festa de São João na cidade. Era professora, bonita, inteligente, ria fácil. A gente começou a namorar. Depois de um ano, ela veio morar aqui. Parei. As memórias voltavam como fantasmas. No começo era bom. Ela dizia que amava a tranquilidade, o silêncio, a simplicidade. Mas aos poucos vi que ela estava murchando, como planta sem sol. Acordava tarde, parou de ler, parou de sorrir, só ficava olhando para a janela como se esperasse algo que nunca chegava. O que aconteceu? Ela me disse que não aguentava mais, que a solidão aqui era diferente da solidão da cidade. Na cidade, você pode estar sozinho, mas sabe que há gente perto. Aqui é vazio de verdade, quilômetros de nada. E ela disse que estava se perdendo nesse nada, que precisava de gente, de barulho, de vida. E você não foi com ela? Balancei a cabeça. Pensei em ir, quase fui. Mas então olhei para essa terra, para essa casa, para os túmulos dos meus pais lá no alto do morro, e percebi que eu não conseguiria, que essa fazenda está enraizada em mim, que se eu fosse, ia morrer de qualquer jeito, só que de uma morte lenta, de desenraizamento. Então deixou ela ir. Deixei. Minha voz saiu mais baixa. E nunca mais amei ninguém. Nunca mais quis, porque entendi que para amar de verdade eu teria que escolher. Ela ou a terra. E eu tinha escolhido. O silêncio voltou. Mais pesado agora. Você se arrepende? Maria perguntou. Pensei muito antes de responder. Não sei, tem dias que sim, tem dias que acordo e olho para o lado vazio da cama e sinto um buraco no peito. Tem dias que o silêncio pesa tanto que eu quase não consigo levantar. Mas então saio, coloco o pé na terra, sinto o sol na pele, vejo o gado pastando, vejo a plantação crescendo e sei que não conseguiria viver de outro jeito. Olhei para ela. E você? Arrepende de alguma coisa? Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para as próprias mãos, velhas, calejadas, cheias de história. Me arrependo de não ter lutado mais, disse finalmente. Quando tiraram minha casa, quando me mandaram embora, eu só aceitei. Peguei minha trouxa e fui, mas devia ter gritado. Devia ter batido na porta de alguém, devia ter exigido meus direitos. Meu marido tinha dado 52 anos daquela fazenda, 52, e me deram 2 semanas. A raiva voltou à voz dela. Mas eu estava tão cansada, tão vazia, que simplesmente deixei acontecer. E me arrependo, porque se tivesse lutado, talvez não estivesse aqui hoje, talvez não tivesse andado pelo sertão feito louca, talvez não tivesse quase morrido esmagada por uma cobra. Mas também não teria sido salva, falei. Ela me olhou. E não estaria aqui agora, continuei, nessa varanda, tomando café de manhã, cantando no varal. Às vezes, Maria, a gente tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas real. Talvez você tenha razão. Talvez. Ficamos ali até a madrugada, conversando sobre a vida, sobre as escolhas, sobre os arrependimentos que carregamos como pedras nas costas. Sobre como é difícil continuar quando parece não haver motivo. E sobre como, às vezes, o motivo aparece quando a gente menos espera. No formato de uma mulher idosa sendo atacada por uma sucuri. No formato de uma casa que voltou a ter vida. No formato de 2 solitários que encontraram companhia um no outro. Quando finalmente me levantei para dormir, ela ficou mais um pouco. Vi pela janela do meu quarto. Ela olhava para o céu, para o campo,
para o horizonte escuro. E pela primeira vez, desde que a encontrei, seu rosto não parecia carregar tanto peso. Parecia em paz. E eu, deitado na minha cama, no escuro do quarto, percebi que também estava. Pela primeira vez em 5 anos, desde que minha mãe morreu, desde que o silêncio tinha se tornado meu único companheiro, a paz tinha voltado, não barulhenta, não óbvia, mas ali, como raiz que brota em terra seca, devagar, firme, para ficar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que se solidificou naturalmente. Maria acordava cedo, mas não tanto quanto eu. Preparava o café enquanto eu tratava dos animais. Quando eu voltava, a mesa estava posta e a gente comia em silêncio confortável. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras vazias. Ela assumiu o galinheiro. Dizia que sempre quis ter galinhas quando morava na fazenda onde o marido trabalhava, mas nunca deixaram. Diziam que ia dar muito trabalho, ela contou, jogando milho para os bichos. Como se eu não soubesse lidar com trabalho. As galinhas responderam a ela de um jeito que nunca tinham respondido a mim. Botavam mais ovos, ficavam mais mansas. Ela conversava com elas enquanto trabalhava. Dava nome, conhecia cada uma. A pintadinha era Benedita, a ruiva era Rosa, a branca era Glória. São só galinhas, eu disse uma vez. Não existe só nada. Ela respondeu, segurando uma delas no colo e alisando as penas. Toda vida merece ser vista, merece ter nome, merece importar. Aprendi com ela, mais do que eu ensinei. Aprendi que solidão não é a ausência de gente, é a ausência de conexão. E que conexão pode vir de lugares inesperados, de uma conversa na varanda, de um café feito com carinho, de um canto no varal, de galinhas com nome. Uma tarde, ela me perguntou se podia plantar uma horta. Claro, respondi, mas a terra aqui é dura, vai dar trabalho. Trabalho eu conheço, ela disse, e começou. Todo dia, depois do almoço, ela ia para o canteiro atrás da casa com uma enxada velha, cavava, revirava a terra, tirava pedra, misturava esterco. As mãos ficavam sujas, o rosto suado, mas ela não reclamava. Trabalhava com uma determinação que eu não via fazia tempo. Plantou couve, alface, tomate, coentro, cebolinha, regava todo dia ao entardecer e ficava ali, agachada, conversando com as plantas. Pedia para crescerem fortes, prometia cuidar delas, agradecia pela vida que brotava. E as plantas cresceram, como se respondessem ao cuidado, como se soubessem que eram importantes. A chuva demorou, mas quando veio, veio com força. Era meio de tarde quando o céu começou a escurecer. Não aquele escuro gradual do entardecer, mas um escuro súbito, pesado, que engoliu a luz do sol, como se alguém tivesse puxado uma cortina grossa sobre o mundo. O vento mudou, ficou frio. Trazia cheiro de terra molhada mesmo antes da primeira gota cair. Eu estava no pasto norte, consertando uma parte da cerca que o gado tinha forçado. Maria estava em casa, provavelmente cuidando da horta ou das galinhas. Olhei para o céu e soube que precisava voltar rápido. Aquele tipo de tempestade não avisa muito. Chega, cai com tudo, e quem estiver no meio se dá mal. Montei em fantasma e toquei ele para casa. O vento aumentava. As árvores balançavam violentas. Folhas voavam soltas pelo ar. O céu estava quase preto agora, com nuvens pesadas se arrastando baixo, tão baixo que parecia que dava para tocar nelas se esticasse o braço. O primeiro trovão veio forte. Fantasma se assustou um pouco, mas segurou firme. Bom cavalo. Confiável mesmo quando o mundo parecia estar desabando. A chuva começou, grossa, pesada, gotas do tamanho de moeda caindo com força, batendo na terra seca, levantando poeira antes de começar a formar poças. Cheguei na casa encharcado. O vento batia tão forte que quase arrancou a porta da minha mão quando abri. Entrei rápido e fechei com força. A casa inteira rangia. O telhado velho gemia sob o peso da água.
Janelas tremelicavam nas molduras de madeira. Maria estava na cozinha, acendendo lampiões. A luz tinha caído, como sempre caía quando chovia forte. O gerador estava quebrado fazia meses e eu nunca tinha tido motivo urgente para consertar. Sozinho, a escuridão não me incomodava. Mas agora, com ela ali, me arrependi de não ter cuidado disso antes. Essa vai ser forte, ela disse, olhando pela janela. Um raio iluminou tudo por um segundo. O clarão branco mostrou o mundo lá fora virando água. Então o trovão veio, tão alto que fez os copos na prateleira tilintarem. Vai passar, falei, tirando a camisa encharcada e pegando uma seca que estava pendurada na cadeira. Sempre passa, mas essa não passou rápido. A tempestade se instalou sobre a fazenda como se tivesse decidido ficar. Horas e horas de chuva forte, vento que zunia pelas frestas, trovões que pareciam rachar o céu ao meio. A casa velha aguentava, mas reclamava. Cada tábua, cada telha, cada prego gritava sob a pressão. Ficamos na sala. Eu sentado numa cadeira perto da janela, olhando a escuridão lá fora quebrada apenas pelos raios. Maria no sofá, um cobertor sobre os ombros. A luz fraca dos lampiões fazia sombras dançarem nas paredes. O cheiro de chuva entrava por toda parte. Terra molhada, madeira úmida, ar lavado. Isso me lembra quando eu era criança, Maria disse de repente. A voz dela mal se ouvia sobre o barulho da chuva. Morava numa casa de pau a pique com meus pais e 4 irmãos. Quando chovia assim, a gente se amontoava todo mundo num canto só da casa. Minha mãe rezava o terço. Meu pai fumava o cachimbo dele, olhando para o teto como se calculasse quantas goteiras iam aparecer. Ela sorriu com a lembrança. Meus irmãos ficavam com medo, choravam. Mas eu gostava. Gostava de como a chuva fazia a gente ficar junto. Sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Só ficar ali, juntos, esperando passar. Onde estão eles agora? Seus irmãos? A expressão dela mudou. O sorriso sumiu, espalhados. Um morreu ainda jovem, bebida. O fígado não aguentou. 2 se casaram e foram para a cidade grande, São Paulo. Nunca mais vi. Mandavam carta no começo, depois pararam. O último também morreu. Acidente de trabalho numa construção. Caiu do andaime. Fez uma pausa. E meus pais foram há muito tempo. Meu pai de velho, minha mãe do coração partido depois que ele foi. É assim. A gente nasce numa família, acha que aquilo vai durar para sempre, e então um dia olha em volta e está sozinho. Outro trovão, mais próximo. A casa inteira tremeu. Deus nunca promete que vai ser fácil, ela continuou. Só promete que vai estar lá, mesmo quando a gente não sente. Mesmo quando a gente acha que foi abandonado. Ele está lá. Você acredita mesmo nisso? Perguntei. Depois de tudo que passou? Ela me olhou, os olhos brilhando na luz fraca do lampião. Especialmente depois de tudo que passei. Porque se não acreditar que há propósito, que há razão, que há algo maior, então tudo vira só dor aleatória. Sofrimento sem sentido. E eu não consigo viver assim. Preciso acreditar que aquela cobra, que aquele momento, que você aparecer exatamente ali, que tudo isso significa algo. Fiquei olhando para ela, para essa mulher que tinha perdido tudo, filhos, marido, casa, dignidade, que tinha vagado pelo sertão esperando morrer, e ainda tinha fé, ainda acreditava, ainda conseguia ver propósito onde eu só via acaso. E se não significar nada, falei, e se for só sorte, eu passar ali naquele momento? Então foi uma sorte muito conveniente. Ela respondeu com um meio sorriso. Uma sorte que salvou minha vida e encheu sua casa de novo. Uma sorte que devolveu minha vontade de viver e tirou você desse silêncio que estava te matando por dentro. Se isso é sorte, João, então é o tipo de sorte que eu chamo de Deus. Não soube o que responder. Fiquei olhando pela janela. A tempestade continuava, implacável. E no meio dela, naquela casa velha que rangia, mas resistia, 2 pessoas encontravam algo que não sabiam que procuravam.
Um relâmpago iluminou tudo, e no clarão rápido vi algo que fez meu coração parar. A água estava subindo. Levantei rápido da cadeira e fui até a porta. Abri lutando contra o vento. A chuva bateu no meu rosto com força, mas consegui ver. O terreiro estava alagado. Não apenas molhado, alagado. A água já cobria o primeiro degrau da varanda e continuava subindo. O córrego, murmurei. O córrego que passava a uns 200 metros da casa. Sempre foi manso, pequeno, mas com chuva forte, com tempestade que não passava, ele enchia. E quando enchia demais, transbordava. Já tinha visto isso acontecer uma vez, quando meu pai ainda era vivo. A água tinha chegado até o terreiro, mas não tinha entrado na casa. Mas aquela vez a chuva tinha durado algumas horas. Essa já estava indo para a 4ª hora e não dava sinal de parar. Fechei a porta e voltei para a sala. A gente precisa subir, falei. Maria levantou assustada. A água? Tá subindo. Pode não chegar aqui, mas não quero arriscar. Ela assentiu. Pegamos os lampiões, algumas mantas, água, comida que tinha na cozinha. Subimos para o sótão, um espaço pequeno, abafado, com cheiro de mofo e madeira velha, mas seguro, alto. Se a água chegasse até ali, a casa inteira já teria ido embora. Abrimos a janelinha do sótão. Dava para ver um pouco lá fora, iluminado pelos raios que não paravam. A água continuava subindo. Já estava na varanda, mais alguns centímetros e entraria na casa. Ficamos ali, sentados em caixas velhas, cobertos com mantas, observando a tempestade através daquela janela pequena. O barulho era ensurdecedor. Chuva no telhado, vento nas árvores, trovões que pareciam vir de dentro da terra. Essa casa já sobreviveu a muita coisa. Falei mais para mim do que para ela. Sobreviveu a meu avô, a meu pai, a minha mãe, vai sobreviver a isso também. E a gente junto com ela, Maria disse. Por que não foi para isso que você me salvou? Para morrer afogada numa enchente uma semana depois? Ri, um riso curto, sem humor real. Seria uma ironia cruel. Deus não é cruel, ela disse. Misterioso, sim. Difícil de entender, sempre. Mas não cruel. Ficamos em silêncio, observando, esperando. A água chegou até a porta da frente. Vi pelo reflexo dos raios. Entrou um pouco, cobriu o chão da varanda, lambeu a soleira da porta. Meu coração apertou. Aquela casa era tudo. Era minha história. Era minha família. Era meu lugar no mundo. E então, como se atendendo a uma prece não pronunciada, a chuva começou a diminuir. Não parou de uma vez. Foi gradual. De pancada forte para chuva firme. De chuva firme para chuvisco. De chuvisco para garoa. E finalmente, depois de quase 5 horas, parou completamente. O silêncio que veio depois foi quase tão impressionante quanto o barulho tinha sido. Apenas o som de água escorrendo, das calhas, das árvores, da terra saturada. E aos poucos, a vida voltando. Uma cigarra testando seu canto, um sapo coachando, um cachorro latindo longe. Descemos do sótão. A casa tinha sobrevivido. Entrou um pouco de água pela porta, mas nada grave. Alguns centímetros apenas. O chão de tábua estava molhado, mas íntegro. Pegamos panos e começamos a secar, trabalhando juntos, em silêncio, lado a lado. Quando terminamos, já estava amanhecendo. A tempestade tinha levado a noite inteira. Saímos para a varanda. O mundo lá fora era diferente. Lavado, limpo. O ar cheirava novo. A terra estava encharcada, poças enormes por todo canto, mas o céu estava claro. Estrelas ainda visíveis, mas já perdendo brilho para o sol que vinha chegando. E então vi o arco-íris, perfeito, completo, de um lado do horizonte ao outro. Cores vivas contra o céu que clareava, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Como se Deus tivesse pintado uma promessa no céu. Maria viu também. Ficou olhando, as mãos juntas sobre o peito, os olhos marejados. É um sinal, ela sussurrou, uma promessa de que sempre vai passar,
que depois da tempestade vem o recomeço. Fiquei ao lado dela, olhando aquele arco impossível de cores, e pensei em como, de fato, depois da tempestade, tudo fica diferente, mais limpo, mais claro, como se a água lavasse não só a terra, mas também algo dentro da gente. Sabe o que aprendi com minha mãe? Falei. Ela dizia que a gente precisa da tempestade, que só com chuva forte a terra realmente absorve água. Que chuvinha fina não adianta, molha por cima, mas não afunda, não chega nas raízes, só tempestade faz isso. Olhei para Maria. Acho que com gente é igual. Às vezes precisa da tempestade, da dor forte, do sofrimento que quase mata, porque só isso alcança fundo, só isso muda de verdade. Ela segurou minha mão, as mãos dela pequenas e calejadas, as minhas grandes e ásperas, duas pessoas marcadas pela vida, pela perda, pela solidão, mas ali, juntas, sobrevivendo. A tempestade passou, ela disse. Passou, concordei. E ficamos ali de mãos dadas, vendo o sol nascer sobre a terra encharcada, sobre a fazenda que tinha resistido, sobre nossas vidas que tinham encontrado um ao outro no momento mais improvável. Duas pessoas que a vida tinha tentado quebrar, mas que ainda estavam de pé, ainda respirando, ainda acreditando que valia a pena ver o sol nascer mais uma vez. Os dias depois da tempestade foram de reconstrução. A água tinha levado parte da cerca do Pasto Sul. Tinha arrancado telhas do galinheiro. Tinha destruído metade da horta que Maria tinha plantado com tanto cuidado, mas tinha também trazido algo que a terra precisava desesperadamente: água de verdade. Água que penetrava fundo, que chegava nas raízes, que prometia vida. Trabalhamos juntos no reparo. Eu consertava as cercas e Maria me acompanhava, segurando as ferramentas, passando os pregos, às vezes apenas fazendo companhia. Descobri que gostava disso, de ter alguém por perto enquanto trabalhava, alguém que não precisava falar o tempo todo, que entendia que silêncio também é conversa. A horta foi o que mais doeu nela. Vi quando descobriu a destruição, as mudinhas arrancadas, os canteiros desfeitos. A terra que tinha sido cuidadosamente preparada agora era só lama, misturada com folhas e gravetos. Ela ficou parada ali, olhando, e eu vi os ombros caírem. Aquela horta significava algo para ela. Era prova de que podia criar, de que podia fazer algo crescer, de que ainda tinha utilidade. Pode plantar de novo, falei me aproximando. Eu sei, ela respondeu, a voz baixa, mas dói igual. Ver o trabalho todo perdido assim. Não foi perdido. Ajoelhei ao lado dela, peguei um punhado de terra. Olha isso, tá mais macia agora, mais úmida. Vai ser até melhor para plantar. E você já sabe o que fazer. Vai ser mais rápido dessa vez. Ela me olhou, os olhos ainda tristes, mas havia algo mais ali. Uma determinação que eu estava começando a conhecer bem. Você tem razão, disse finalmente, e dessa vez vou fazer uma cerca em volta, para a água não levar de novo. Sorri. Posso ajudar com isso. E ajudei. Passamos 2 dias construindo uma cerca baixa em volta do canteiro. Nada muito elaborado, madeira velha que eu tinha guardada, mas firme, resistente. Depois, replantamos tudo. Maria tinha guardado algumas sementes. E pegamos mudas novas na cidade quando fui buscar ração para o gado. Foi nessa ida à cidade que as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não esperava. Parei no armazém do seu Teófilo para comprar a ração e alguns mantimentos. Seu Teófilo era daqueles comerciantes antigos, conhecia todo mundo, sabia de tudo o que acontecia num raio de 50 quilômetros. Fofoqueiro, mas bom homem. Ué, João! Ele exclamou quando me viu. Pensei que tinha esquecido que a cidade existia. Faz mais de mês que não aparece por aqui. Estava ocupado, respondi, pegando um saco de ração. Ouvi dizer que tem uma mulher lá na sua fazenda. Ele falou isso do jeito casual dele, mas os olhos brilhavam com curiosidade. Parei. Como ele tinha sabido?
A fazenda era isolada. Ninguém passava por lá. Quem te disse isso? O Zé da Venda passou por perto outro dia. Disse que viu roupa de mulher no varal. E ouviu cantoria. Ele se inclinou no balcão. E aí? É verdade? Suspirei. Sabia que não adiantava negar. E também não havia motivo para negar. Tem uma senhora morando lá. Encontrei ela. Passou mal no meu pasto. Tá se recuperando. Ah, é? Seu Teófilo coçou o queixo. E quem é ela? De onde veio? É uma longa história, falei, querendo encerrar o assunto. Preciso dessas mudas aqui também, mas seu Teófilo não era homem de desistir fácil. O povo tá comentando, João, dizendo que você arrumou uma mulher que deve ter conhecido em algum lugar e trouxe para a fazenda. Senti irritação subindo. O povo devia cuidar da própria vida. Concordo. Ele ergueu as mãos. Mas você sabe como é. Cidade pequena. Notícia viaja rápido. E você sempre foi meio fechado. Aí de repente tem uma mulher morando com você? Claro que vai dar língua. Paguei as compras em silêncio. Peguei tudo e fui embora sem me despedir direito. No caminho de volta, a conversa ficou rondando minha cabeça. Não tinha pensado nisso, em como as pessoas iam interpretar. Maria morando comigo. Para quem via de fora, parecia outra coisa. Quando cheguei em casa, ela estava na cozinha preparando o almoço. O cheiro de feijão no fogo, de arroz soltinho, de frango ensopado. A casa tinha cheiro de comida de verdade de novo. Não aquelas refeições rápidas e sem gosto que eu fazia, mas comida feita com tempo, com cuidado. Conseguiu as mudas? Ela perguntou sorrindo. Consegui. Coloquei os pacotes na mesa. Ela percebeu algo no meu rosto. O que foi? Hesitei. Não queria preocupá-la, mas também não queria mentir. Seu Teófilo do armazém perguntou sobre você. Parece que o povo da cidade está sabendo que tem alguém morando aqui. A expressão dela mudou. O sorriso sumiu. E o que você disse? A verdade. Que encontrei você passando mal. Que está se recuperando aqui. E ele acreditou? Não sei. Sentei na cadeira. Mas pelo jeito tem gente falando, fazendo suposições. Maria ficou quieta. Desligou o fogo e sentou na cadeira do outro lado da mesa. As mãos no colo. O rosto pensativo. Eu não pensei nisso, disse devagar. Em como ia parecer uma mulher velha morando na casa de um homem sozinho. Claro que vão falar. Não importa o que eles falam. Importa sim, João. Ela me olhou. Importa porque reputação ainda vale alguma coisa, especialmente em lugar pequeno, e eu não quero que manchem seu nome por minha causa. Maria... Não. Ela levantou a mão. Me escuta. Você me salvou. Me deu teto, comida, dignidade de volta. Não vou retribuir sendo motivo de fofoca para você. E o que você quer fazer? Ir embora? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. E percebi naquele momento o quanto a ideia me assustava. A casa sem ela, os dias sem a cantoria no varal, o café da manhã sozinho de novo, o silêncio voltando. Ela deve ter percebido algo no meu tom, porque seus olhos se suavizaram. Não quero ir embora, disse baixinho, mas também não quero causar problema. Ficamos nos olhando. Dois solitários que tinham encontrado algo precioso. Companhia, propósito, família, do jeito estranho que família às vezes se forma. E agora o mundo lá fora, com seus julgamentos e suas línguas ferinadas, ameaçava isso. Então a gente ignora. Falei com firmeza. Deixa falarem. Quem conhece a verdade somos nós. O resto não importa. Você tem certeza? Absoluta. Ela suspirou. Um sorriso pequeno voltou ao rosto. Você é teimoso, sabia? Minha mãe sempre dizia isso. Era uma mulher sábia. Voltamos à rotina, mas agora havia uma consciência nova de que não vivíamos numa bolha, que o mundo observava e que teríamos que lidar com isso. A primeira visita veio uma semana depois. Dona Aparecida, da fazenda vizinha. Mulher de uns 60 anos,
viúva, conhecida por ser, digamos, protetora das tradições e da moral local. Apareceu sem avisar numa tarde de sábado. Eu estava no curral quando vi a caminhonete dela levantando poeira na estrada. Maria estava estendendo roupa no varal. Parou quando viu o carro, olhou para mim. Eu fiz sinal para ficar calma e fui receber a visita. Dona Aparecida, cumprimentei tirando o chapéu. Que surpresa. João. Ela desceu do carro, ajeitando o vestido, os olhos já procurando, analisando. Vim fazer uma visita de cortesia. Faz tempo que não nos vemos. Mentira. Nós nos víamos todo mês na cidade. Ela só queria fuçar. Pois não. Quer entrar? Tomar um café? Quero sim. Entramos. Maria já estava na cozinha, preparando o café. Suas mãos tremiam um pouco. Percebi que ela estava nervosa. Dona Aparecida sentou à mesa, os olhos percorrendo cada canto da casa, avaliando, julgando. Então é verdade, ela disse quando Maria trouxe o café. Você tem uma companhia. A forma como disse companhia estava carregada de insinuação. Dona Aparecida, essa é Maria das Dores. Maria, essa é Aparecida, da fazenda vizinha. Maria estendeu a mão. Dona Aparecida olhou para a mão como se fosse contagiosa, mas apertou mesmo assim, superficialmente. Prazer, Maria disse, a voz firme apesar do nervosismo. E como vocês se conheceram? Dona Aparecida perguntou, voltando a atenção para mim. Contei a história. A cobra, o resgate, a recuperação, cada palavra verdadeira. Mas vi nos olhos dela que não acreditava completamente, ou que escolhia não acreditar porque a verdade era menos interessante que a fofoca. Que história dramática, ela disse quando terminei. E você planeja ficar aqui por quanto tempo, querida? Ela direcionou a pergunta a Maria, mas o tom era condescendente. Enquanto eu precisar, Maria respondeu, erguendo o queixo. E enquanto João me permitir. Entendo. Dona Aparecida tomou um gole do café. É só que, sabe como é? As pessoas falam. Uma mulher sozinha morando com um homem sozinho. Mesmo que a história seja inocente, gera comentário. Então o problema não é o que a gente faz. Falei, a voz mais dura. Mas o que as pessoas imaginam que a gente faz? Ela me olhou, sobrancelha erguida. Não precisa ficar ofendido, João. Só estou tentando ajudar, proteger sua reputação. E a dela também. Nossa reputação está bem, obrigado. Levantei. E se não tem mais nada? Ela entendeu o recado. Terminou o café rápido, levantou, alisou o vestido. Bem, foi um prazer conhecê-la, Maria. O tom agora era frio. João, se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Vou lembrar. Vi ela ir embora, a caminhonete levantando poeira de novo. Quando voltei para a cozinha, Maria estava sentada, as mãos tremendo em volta da xícara vazia. Ela não acreditou em nada, disse baixinho. Acha que eu sou outra coisa. Não importa o que ela acha. Importa sim. Maria levantou agitada. Você não entende. Mulheres como ela têm poder, têm voz. Vão espalhar que eu sou uma aproveitadora, que me enfiei na sua vida, que estou depois da sua fazenda. Maria, e vão dizer coisas sobre você também, que você trouxe uma estranha para viver em pecado, que está desonrando a memória dos seus pais. Ela estava chorando agora, não o choro silencioso de antes, mas um choro de frustração, de raiva, de impotência diante de algo que não podíamos controlar, a opinião alheia. Fui até ela, coloquei as mãos nos ombros dela. Escuta aqui. Minha voz era firme. Essa casa é minha. Essa terra é minha. E se eu quiser abrigar alguém que precisa de ajuda, eu abrigo. Não vou pedir permissão para Dona Aparecida ou para ninguém. E se ela ou qualquer outro vier aqui com insinuação, com fofoca, com julgamento, vou botar para correr. Entendeu? Ela me olhou através das lágrimas. Mas e seu nome? Sua reputação?
Meu nome é meu, e minha reputação se constrói com meus atos. Salvei sua vida. Dei abrigo a alguém que não tinha para onde ir. Se isso mancha meu nome, então que manche. Prefiro ser mal falado fazendo o certo do que bem falado fazendo nada. Maria soluçou e me abraçou. Foi súbito, inesperado. Seus braços magros em volta do meu corpo, o rosto pressionado contra meu peito, tremendo. Fiquei paralisado por um segundo. Não estava acostumado com contato físico, com abraços, com proximidade. Mas então meus braços se moveram sozinhos. Envolvi ela e ficamos assim. Dois náufragos se agarrando no meio da tempestade. Não romântico, nada disso, mas profundo do mesmo jeito. A conexão de duas pessoas que entendiam dor, que entendiam solidão, que haviam encontrado refúgio uma na outra. Quando nos separamos, ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Desculpa, disse. Não devia ter... Não precisa desculpa. Ofereci um pano limpo. Ela assoou o nariz. Respirou fundo algumas vezes, tentando se recompor. Eu nunca vou conseguir te agradecer de verdade, disse. Por tudo, pela vida, pela casa, pela dignidade, mas principalmente por isso, por me defender, por não ter vergonha de mim. Maria, segurei as mãos dela. Você não tem nada do que se envergonhar, nada. Você é uma mulher digna que a vida tratou mal. Mas você está aqui, está viva, está lutando. Isso vale mais que qualquer fofoca de cidade pequena. Ela sorriu através das lágrimas. Quando é que você ficou tão sábio? Acho que aprendi com uma certa senhora que apareceu na minha vida. Rimos, um riso pequeno, mas real. E naquele momento, apesar da visita, apesar das fofocas que certamente viriam, senti que estava tudo bem. Que juntos conseguiríamos enfrentar o que viesse. Os dias seguintes confirmaram minhas suspeitas. Quando voltei à cidade na semana seguinte, percebi os olhares, as conversas que paravam quando eu passava, os sussurros. Seu Teófilo foi mais direto. João, preciso te dar um conselho de amigo. Ele falou baixo, se inclinando sobre o balcão. O povo está falando muito, dizendo coisas. Talvez seja melhor você esclarecer a situação. Já esclareci. Para quem perguntou, contei a verdade. Mas a verdade parece improvável. Uma mulher idosa atacada por sucuri no seu pasto, justamente quando você passava. Improvável não significa impossível. Aconteceu. Eu acredito. Ele ergueu as mãos. Mas tem gente dizendo que talvez você tenha inventado essa história para justificar a presença dela. Senti raiva fervendo. E por que eu inventaria? Não sei, ele deu de ombros. Solidão faz coisas estranhas com as pessoas. E você sempre foi muito sozinho, João. Respirei fundo. Segurei a raiva. Seu Teófilo, vou falar uma vez só. O que acontece na minha fazenda é problema meu. Maria tá lá porque eu quis que ela ficasse. E vai continuar lá enquanto ela quiser ficar. O resto é fofoca. E fofoca não enche barriga nem paga conta. Peguei minhas compras e saí. A viagem de volta foi longa. Eu remoía a conversa, a injustiça. Como era fácil para pessoas julgarem sem saber, sem entender. Como preferiam acreditar no pior, em vez de aceitar que às vezes coisas boas acontecem. Que às vezes a bondade existe, que às vezes o improvável é verdadeiro. Quando cheguei em casa, o sol já estava se pondo. Maria estava na varanda, esperando. Viu minha expressão e entendeu. Foi ruim? Foi. Sentei ao lado dela. Mas vamos sobreviver. Sempre sobrevivemos, não é? Ela segurou minha mão. Já sobrevivemos a coisa pior. Uma cobra tentando me matar. Uma tempestade tentando levar a casa. Fofoca de cidade a gente aguenta. Sorri. Ela tinha razão. Ficamos ali, vendo o sol descer. O céu pintado de laranja e vermelho, as sombras alongando. E eu pensei em como, apesar de tudo, estava feliz. Realmente feliz. Pela primeira vez em anos.
E nenhuma fofoca, nenhum julgamento, nenhum olhar torto ia tirar isso de mim. Maria estava ali. A casa estava viva, e isso era suficiente. Passou-se um mês desde a visita de Dona Aparecida. Um mês em que as fofocas continuaram circulando pela cidade, mas cada dia que passava, elas pareciam importar menos. Ou talvez a gente tivesse apenas aprendido a viver apesar delas, a construir nossa paz dentro das cercas da fazenda, onde o julgamento alheio não tinha permissão para entrar. A horta de Maria floresceu. Era impressionante ver como tudo crescia sob os cuidados dela. As couves estavam grandes, verdes, viçosas. Os tomates começavam a avermelhar. O coentro e a cebolinha brotavam em abundância. Ela passava as tardes ali, agachada entre os canteiros, arrancando mato, conversando com as plantas, agradecendo a Deus por cada broto novo. "É milagre", ela disse uma tarde, segurando um tomate maduro na palma da mão. "Você coloca uma semente minúscula na terra e olha o que nasce. Vida, alimento, beleza. Como isso não é milagre?" Eu estava consertando a cerca do galinheiro, mas parei para olhar. Ela estava de cócoras, o vestido simples, sujo de terra, o chapéu de palha que eu tinha dado protegia seu rosto do sol. Parecia outra pessoa da mulher que encontrei naquele dia. Aquela estava quebrada, desistindo, esperando o fim. Essa tinha vida nos olhos, tinha propósito, tinha futuro. "Você é que tem mão boa", falei. "Eu plantei feijão nesse mesmo lugar ano passado. Não nasceu nada. Porque você não conversou com ele." Ela sorriu. "Planta precisa de conversa. Precisa saber que é esperada, que é importante. Se você diz, 'Eu sei'." Ela voltou a cuidar dos canteiros. Minha avó me ensinou. Ela tinha uma horta enorme, alimentava a família inteira. E todo dia, de manhã cedinho, ela ia lá e conversava com cada pé. "Bom dia, meu tomatinho. Hoje vai ser um dia quente, mas eu vou te regar direitinho." As pessoas achavam que ela era louca, mas as plantas dela eram as mais bonitas da região. Terminei a cerca e fui ajudá-la. Ficamos ali, trabalhando lado a lado em silêncio confortável. O sol ia descendo, pintando o céu de cores quentes. Os pássaros voltavam para os ninhos. As cigarras começavam seu canto noturno. Era um daqueles momentos que a gente não percebe na hora, mas que ficam guardados, que a gente volta neles quando a vida aperta, que servem de prova de que sim, foi possível ser feliz, mesmo que por alguns minutos. Naquela noite, depois do jantar, Maria pediu para conversarmos. Havia algo sério no tom dela. Sentamos na varanda, como era costume. As estrelas já começavam a aparecer. O ar estava fresco, carregado de cheiro de terra úmida da rega. "Preciso te falar uma coisa", ela começou, olhando para as próprias mãos. "Tenho pensado muito, sobre tudo, sobre como vim parar aqui, sobre como você me salvou, sobre como esses dias foram, os melhores que tive em muito tempo." Fiquei quieto, esperando. Havia um "mas" vindo. Eu sentia. "Mas eu não posso ficar aqui para sempre vivendo da sua caridade." Lá estava. "Não é caridade, Maria." "É sim", ela me olhou. "Caridade boa, generosa, cristã. Mas é caridade. Eu como sua comida, durmo no seu teto, uso suas coisas e não contribuo com nada além de plantar uma horta e fazer comida. Isso já é muito. Não é suficiente." Ela balançou a cabeça. "Não para mim. Preciso ter meu lugar de verdade, minha função, minha contribuição real." "O que você está propondo?" Ela respirou fundo. "Quero trabalhar de verdade, na fazenda. Quero cuidar das galinhas, não só alimentar. Quero vender os ovos na cidade. Quero expandir a horta e vender verdura também. Quero fazer queijo com o leite da vaca. Quero construir algo. Não só viver aqui, mas fazer parte disso." Olhei para ela,
Via a determinação nos olhos, a necessidade de ser útil, de ser mais que uma hóspede. Era orgulho, sim, mas era orgulho bom. O tipo que faz a pessoa querer se levantar, querer caminhar com as próprias pernas. E o dinheiro que ganhar? Perguntei. Quero dividir, metade para você pela casa e pela comida, metade para mim, para ter algo meu, para não depender completamente. Pensei por um momento. Parte de mim queria dizer que não precisava, que ela podia ficar ali sem precisar pagar nada, que eu tinha o suficiente para os dois. Mas então entendi. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre poder olhar no espelho e ver alguém que se sustenta, que produz, que vale. Tá bom, concordei. Mas você fica com tudo que ganhar, não quero metade de nada. João, não! Levantei a mão. Se é para você ter sua independência, então tem de verdade. Ganha seu dinheiro, guarda seu dinheiro, faz o que quiser com ele. A casa e a comida continuam sendo minha parte. Você cuidando da horta, das galinhas, fazendo queijo, isso já ajuda mais do que você imagina. Ela ficou me olhando, os olhos brilhando na pouca luz que vinha de dentro da casa. Por que você é assim? Como assim? Bom, a voz dela estava embargada. Tão bom. Depois de tudo que passou, depois de ficar sozinho tanto tempo, como você não ficou amargo, duro, fechado? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei olhando para o horizonte escuro, para os pontos de luz das fazendas distantes, para o céu infinito. Acho que fiquei sim, admiti. Amargo, fechado. Mas então você apareceu. E me lembrou que existe coisa além de cerca e gado. Que existe gente, que existe conexão, que existe propósito maior que só sobreviver. Olhei para ela. Você me salvou tanto quanto eu salvei você, Maria. Só que de um jeito diferente. Você me salvou da solidão que estava me comendo vivo sem eu perceber. Ela chorou. Mas era choro bom. Choro de quem se sente vista, valorizada, importante. Ficamos ali até tarde, conversando sobre os planos, sobre quantas galinhas ela achava que conseguia cuidar, sobre como expandir a horta sem tomar muito do pasto, sobre para quem vender na cidade, sobre como fazer queijo. Ela sabia, tinha aprendido com a sogra décadas atrás. E pela primeira vez, quando falávamos de futuro, não era só meu futuro ou só o futuro dela. Era o futuro da gente, junto, como parceiros, como família do jeito estranho e inesperado que tinha se formado. Na semana seguinte começamos, compramos mais galinhas, construímos um galinheiro maior, mais organizado. Maria assumiu completamente. Acordava cedo, antes de mim às vezes, para cuidar delas. Coletava os ovos com cuidado. Separava os melhores, limpava, organizava em caixas. A primeira vez que fomos juntos à cidade vender, eu vi o nervosismo dela. As mãos tremiam um pouco segurando a caixa de ovos. Seu Teófilo estava no armazém, como sempre. Maria das Dores, ela se apresentou, a voz firme apesar do nervosismo. Trouxe ovos caipira para vender, frescos, das minhas galinhas. Seu Teófilo olhou para mim, depois para ela. Suas galinhas? Isso. Cuido delas na fazenda do João. Trabalho lá agora, produzo ovos, cuido da horta, faço queijo. Ela disse isso olhando firme nos olhos dele, deixando claro que não era hóspede, não era favor, era trabalhadora, era produtora. Ele pegou um ovo, examinou contra a luz, abriu e cheirou. São bons, admitiu. Quanto quer por eles? Ela disse o preço. Justo, nem muito caro, nem muito barato. Ele pensou um pouco, mas concordou. Comprou toda a caixa e encomendou mais para a semana seguinte. Quando saímos, Maria estava radiante. Segurava o dinheiro como se fosse tesouro. E era, não pela quantidade, mas pelo que representava: independência, trabalho honesto, dignidade reconquistada. Consegui. Ela sussurrou enquanto voltávamos para a caminhonete. Eu consegui. Sempre soube que conseguiria.
Naquela noite, ela guardou o dinheiro numa latinha velha que encontrou na cozinha. Colocou num canto do armário do seu quarto. Pequena fortuna que era só dela, que ninguém podia tirar, que ela tinha ganhado com as próprias mãos. Os meses seguintes foram de crescimento. A horta expandiu. Os ovos vendiam toda semana. Maria começou a fazer queijo, pequenas peças redondas que curavam em prateleiras que construímos na despensa. O cheiro enchia a casa. Cheiro bom, de coisa sendo feita, de trabalho honesto, de vida produtiva. Ela vendia tudo, os ovos, as verduras, o queijo, e guardava cada centavo. Não gastava com nada para ela, só guardava. Quando perguntei por quê, ela disse que queria ter algo, uma reserva, para emergência, para não depender, para ter a certeza de que se precisasse, tinha onde recorrer. Entendi. Era sobre segurança, sobre nunca mais ficar na situação que tinha ficado, jogada para fora, sem nada, sem ninguém, sem opção. As fofocas da cidade diminuíram, não pararam completamente. Nunca param em cidade pequena, mas mudaram de tom. Dona Aparecida continuava olhando torto, mas outras pessoas começaram a cumprimentar Maria, a pedir seus produtos, a reconhecer seu trabalho. Uma senhora idosa, Dona Sebastiana, chegou a pará-la uma vez na rua. "Minha filha", ela disse, segurando a mão de Maria, "não liga para o que falam. Você está fazendo certo, trabalhando honesto. Deus abençoa quem não desiste." Maria chorou quando me contou. Disse que eram as primeiras palavras bondosas que recebia de alguém da cidade, que tinha valido a pena. Todo o esforço, todo o trabalho, só por aquele momento de reconhecimento. E eu percebi algo. Maria não precisava mais de mim para sobreviver. Ela tinha se tornado autossuficiente. Tinha seu trabalho, sua renda, suas habilidades. Podia, se quisesse, alugar um quartinho na cidade, viver sozinha, independente, mas ela não ia, e eu sabia disso, assim como ela sabia que eu não ia pedir para ela ir, porque o que tínhamos ali não era sobre necessidade, não mais, era sobre escolha. Escolhemos ficar, escolhemos essa família estranha, escolhemos esse arranjo que o mundo não entendia, mas que funcionava para nós. Uma noite, alguns meses depois de tudo começar, estávamos na varanda. Tinha virado nosso lugar, nossa catedral, onde os dias terminavam e os pensamentos se soltavam. "Sabe o que percebi?" Maria disse de repente. "O quê?" "Que Deus tem senso de humor." "Como assim?" "Eu passei a vida toda querendo ter minha própria casa, meu próprio pedaço de terra, minha independência, e nunca consegui. Sempre vivi na terra dos outros, na casa dos outros, dependendo dos outros." Ela olhou para a fazenda, para o campo escuro, para as luzes distantes. Então, quando perdi tudo, quando desisti, quando estava pronta para morrer, Ele me deu tudo isso. Não do jeito que eu imaginava. Não como dona, mas como parte, como família, como lar. Virou para mim. Acho que ele estava me ensinando que lar não é sobre posse, não é sobre ter escritura com seu nome. É sobre pertencer, sobre ter lugar, sobre acordar e saber que alguém vai sentir sua falta se você não aparecer. Engoliu seco. E eu tenho isso agora. Tenho lar, finalmente. Não consegui falar. A garganta estava apertada, apenas assenti. Porque ela tinha razão. Lar não era sobre propriedade, era sobre conexão. E de alguma forma, nós dois, um fazendeiro solitário e uma mulher idosa que quase morreu engolida por uma cobra, tínhamos construído isso. Um lar imperfeito, estranho, incompreendido, mas nosso, irreal e suficiente. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A horta continuava produzindo. As galinhas botando, o queijo curando, a vida seguindo seu ritmo, simples, honesto. Bom,
Eu continuava consertando cerca, cuidando do gado, mantendo a fazenda funcionando, mas agora tinha ajuda. Maria assumiu as galinhas completamente, a horta era domínio dela, o queijo, sua especialidade. E a casa tinha vida de novo, cheiro de comida de verdade, som de gente, roupa colorida no varal, flores nos vasos, pequenos detalhes que fazem diferença entre uma casa e um lar. E eu que tinha passado anos acreditando que estava bem sozinho, que tinha me convencido de que não precisava de ninguém, descobri a verdade. Eu estava apenas sobrevivendo. Mas agora eu estava vivendo. Havia diferença. Enorme diferença. Uma manhã, acordei com cheiro de bolo. Fui até a cozinha. Maria estava tirando um bolo de fubá do forno. Dourado. Perfeito. Dia especial? Perguntei. Muito. Ela sorriu. Faz exatamente 1 ano hoje. 1 ano? Desde que você me encontrou. Desde que salvou minha vida. Parei. Tinha mesmo 1 ano. Tinha passado tão rápido. E ao mesmo tempo, parecia que Maria sempre esteve ali. Como se a casa sem ela fosse apenas uma memória distante, irreal. Fiz esse bolo para comemorar. Ela cortou um pedaço generoso para agradecer por esse ano, pelo melhor ano que tive em muito tempo. Sentamos, comemos o bolo, tomamos café e ficamos ali, em silêncio, pensando em tudo que tinha acontecido, na cobra, na tempestade, nas fofocas, no trabalho, no crescimento, na transformação. 2 pessoas quebradas que se consertaram juntas, não completamente. Cicatrizes não somem, dores não desaparecem, mas a gente aprende a viver com elas, a carregar o peso de um jeito que não nos curve mais. E às vezes, quando a gente tem sorte, encontra alguém que ajuda a carregar. Olhei pela janela. O sol nascia sobre a fazenda, sobre a terra que tinha sido dos meus pais, dos meus avós, e que agora era minha, e de Maria também, de certa forma. Porque ela tinha plantado nessa terra, tinha regado com seu suor, tinha misturado seu trabalho com o barro, tinha enraizado, e raízes, uma vez fincadas, não se arrancam fácil. Obrigado, eu disse de repente. Por quê? Por ficar, por não desistir, por trazer vida para essa casa de novo. Ela segurou minha mão através da mesa, mãos calejadas, envelhecidas, mas fortes, vivas. Obrigado você, respondeu, por me ver quando eu era invisível, por me salvar quando eu não valia ser salva, por me dar não só abrigo, mas dignidade, propósito, família. Ficamos de mãos dadas, 2 pessoas que o destino, ou Deus, ou o acaso, ou sei lá o quê, tinha juntado no momento mais improvável. E eu soube, com certeza absoluta, que aquela cobra, por mais aterrorizante que tinha sido, por mais que quase custou uma vida, tinha sido também uma bênção disfarçada. Porque me trouxe Maria, e Maria me trouxe de volta à vida. O sol continuou subindo. O dia começou. Os bichos acordaram. O trabalho chamou. Mas antes de sair, olhei uma última vez para aquela cozinha, para Maria ali, sorrindo, viva, em paz, e agradeci, silenciosamente, profundamente, por ter estado naquela estrada, naquele momento, pronto para ouvir um grito que mudou tudo.